Família Mais está começando e você já sabe, a gente tem um encontro marcado toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV. Se ainda não se inscreveu em nosso canal, vai lá, se inscreve e ativa as notificações. E também pela Bem Mais TV, 21 horas. E para ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir Ministério da Família IBA. E o meu convidado de hoje é Yuri Saraiva. O cara tem causado aí um movimento não só dentro da Atitude, mas também fora. A gente vai estar falando sobre o impacto dos jovens na sociedade. Yuri, muito bem-vindo, chega mais. Que bom ter você Tudo aqui com a bem? gente. Tudo Uma ótimo. honra. Bem-vindo aqui ao Sofá do Família Mais. Vamos estar falando aí, né, Yuri, sobre esse impacto que você tem causado, né? Não só dentro da Igreja Batista Atitude, mas também fora, né? Quem é Yuri? Fala pra gente. Eu sou Yuri Saraiva, eu lidero o Ministério de Missões aqui no Biuan, Juventude da nossa igreja. E dentro desse ministério existem algumas frentes, uma delas é a frente universitária, que a gente chama de Clube 832, que é inspirado muito na passagem de João 8,32, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a nossa ideia é entrar nas universidades e levar essa verdade, uma verdade que liberta através de um relacionamento, através dessa influência do bem, né, que o jovem causa naqueles que estão à sua volta. E desmistificar também muito a figura do cristão, do evangélico brasileiro, porque infelizmente durante muitos anos o próprio cristão ele se afastou desse campo acadêmico, das universidades, e a gente ficou conhecido como aquele que não curte muito o conhecimento, a sabedoria. Verdade. Mas a gente sabe que Deus é o Deus da sabedoria, né? É, E a partir claro. dessa verdade a gente se relaciona com as pessoas, trazendo quem nós somos, o que nós Sim. acreditamos. Como é que foi a sua conversão, né, até se tornar um líder aqui da juventude? Eu estou com 34 anos hoje, né? Completei no início do ano, e eu estou nessa caminhada há uns 10 anos, mais ou menos. Iniciei ali, eu era um Era jovem, um jovem, né? tinha uns 24 anos no começo da caminhada, e eu entendi que a vida que eu levava de abuso do álcool, drogas, eu comecei a fumar maconha com 14 anos de idade, e ali eu fui vendo que toda essa busca de preencher algo, e até caminhei por outras religiões, eu era kardecista, vim de uma família bem profunda mesmo no kardecismo, né? Aquela coisa, eu vou uma vez, não. Até hoje ainda tenho uma tia minha, familiares que são, mas graças a Deus, através da minha conversão, meus pais foram alcançados. E nesse processo, Deus foi tocando no meu coração e foi me libertando. Eu fui conhecendo essa verdade, né? Não foi um estalar de dedos, não foi de um dia para o outro, não foi a conversão como a de Paulo. Eu até falo, minha conversão foi muito parecida com o Pedro, processos, e fui abrindo mão, quedas e levantes, onde Deus me esticava a mão. Mas teve um dia que eu decidi virar a chave. Isso foi em 2015, quando eu me batizei. E ali algo mudou na minha vida. Eu era de uma outra igreja, uma outra denominação, Sim. né, que eu agradeço muito todo o tempo que eu passei lá. Aí eu cheguei aqui na Atitude em 2017. E aí? E aí comecei a caminhar nessa visão do discipulado, né? Sou muito grato a Deus pela vida do pastor Tiago Gomes. Foi o cara, ainda é um grande amigo, um irmão, mas foi aquele que inicialmente cuidou de mim, ainda tinha alguns carrapichos a serem tirados, e ele me conduziu, me discipulou. Hoje eu sou discipulado pelo pastor Vux, mas eu e Tiago, eu aprendo muito com ele. Tenho a honra de ser Entendi. liderado por ele na juventude, e nesses 5 anos aqui de Atitude eu tenho visto quão fértil é esse solo aqui, que eu só tenho crescido, graças a Deus. Yuri, como que você olha hoje, né, para a juventude brasileira? Que leitura que você faz? Olha, não é uma leitura fácil, né? São grandes desafios que nós temos, né? Eu como um jovem, me vejo como um jovem, né? Um jovem adulto, mais maduro, construindo minha família, né? Mas eu vejo que a nossa juventude é uma juventude muito rebelde sem causa, né? Nós vemos jovens que não passam por tantas dificuldades da vida, financeiramente falando, mas que são emocionalmente frágeis, né? Que não vivem uma guerra, né? Tem até um ditado, né? Não sei de quem se atribui essa frase, mas que diz mais ou menos o seguinte, que tempos fáceis tornam homens difíceis, tempos difíceis tornam homens fáceis. Então, nós passamos por tempos difíceis nas gerações anteriores, Sim. que nossos pais trouxeram tempos fáceis para os dias de hoje, né? E talvez a nossa geração não saiba aproveitar tudo que tem, tanta tecnologia,
tanto conhecimento, tanto acesso, e muitas vezes nos vemos com tesouros nas mãos e não aproveitamos. Reclamamos de muitas coisas, não temos o conhecimento, talvez não sofremos, talvez, coisas que nossos pais e avós sofreram, e por isso não Verdade. temos o crescimento. Por isso que são imaturos? Imaturos, frágeis emocionalmente, sem fundamentos, têm acesso a tudo, né? O cara assiste um vídeo de 10 minutos no YouTube, ele acha que domina um É assunto. verdade. E não é assim, está pronto a debater, a questionar, talvez a sabedoria adquirida de 40, 50 anos, 60 anos de um pai, de um tio, de um avô. Entendi. E falta essa honra, né? Honrar as gerações passadas que nos trouxeram até É aqui. verdade. Eles não, talvez, reconheçam a importância dos princípios, né? Valores, princípios que talvez nossos pais receberam e colocaram em Exatamente. prática. Você acredita que é uma geração mimizenta? E eu acredito, é uma geração com muito mimimi, porque por causa disso, não tem os princípios fundamentados, né? Eles negam tudo que no passado foi construído, só que eles também negam toda a ponte que foi feita para eles chegarem até aqui. Uhum. E se eles têm acesso ao conhecimento, à universidade, se hoje têm uma condição melhor, é porque os pais, avós e os antepassados honraram esses princípios. Entendi. E se eles não honrarem hoje, quem serão os próximos, os filhos e netos desses homens e mulheres que hoje estão aí Verdade. com 20, 30 anos? Você acha que você foi um jovem mimizento quando você entrou para a droga, quando teve essa, né, não sei, se foi um período, um momento de rebeldia, quando você foi para o álcool? O que você acha? Por que você tinha essa vida? Eu acho que mimizento não, porque o contexto familiar que eu cresci era muito rígido, né? Meu pai é um homem muito, muito sério, por mais que tenha dificuldades dele da vida, mas ele sempre criou a gente com o princípio daquilo que ele acreditava. E eu acho que a droga e o álcool, quando eu busquei isso, foi mesmo foi os acessos facilitados que a própria vida me dava, né? Eu ali com 16 anos e ia para uma festa, eu era um jovem muito assim, sempre estudei, sempre me dediquei, só que eu quis me encaixar a um princípio, né? Quis me encaixar a grupo de pessoas Entendi. que estavam ali, ao meu ver, tendo sucesso. Entendi. Tinham as namoradinhas e eu, era um moleque mais retraído, mas eu tava sempre, jogava bola com a galera, estava sempre acesso nos mesmos lugares, mas não tinha o sucesso que eles tinham. Eu falei, então eu preciso beber, indo para a Para festa, ser aceito, para talvez? ser aceito, Então, exatamente. hoje ainda tem muito isso, Yuri? Acho que demais, acho que isso é o que mais tem. Talvez o jovem ele vai deixar de se posicionar por aquilo que ele acredita ou vai falar aquilo que os outros querem ouvir, ou numa roda de amigos, ou na própria rede social, para ser aceito. Né? E isso está muito ligado à falta de identidade. Eu não tinha uma identidade firmada, e por isso eu buscava agradar as pessoas. E eu me anulava. Entendi. E depois, quando eu acordo, passou muito tempo. Né? Passaram-se anos e eu falei, poxa, eu acho que eu perdi muito tempo. Mas, graças a Deus, eu acordei em algum momento. O Espírito Santo me tocou e eu senti esse toque. Eu falei, eu preciso mudar de vida, mudar o rumo da minha vida. Né? E talvez, para uns pode ser tarde demais, para outros nem tanto. Mas cabe você também fazer essa autoanálise. Será que eu estou movendo a minha vida, né, para agradar os outros? Eu estou abrindo mão de coisas que eu acredito ter me transformado em alguém que há pouco tempo atrás eu falo, cara, isso aqui é totalmente errado. Né? Eu acho que essa é uma análise que a gente tem que fazer diariamente, principalmente o jovem inserido no mercado de trabalho, inserido no ambiente acadêmico da universidade, né, no grupo de amigos, seja onde for, na pelada, nas amigas ali e tal, são lugares onde a gente é influenciado. Né? É verdade. Ou você influencia ou você é influenciado. influenciado. Não existe meio termo. Né? Não existe neutralidade, né? Não tem como ficar neutro nessa sociedade que a gente vive, né, Yuri? Não tem espaço, né, para o isentão, né? Para ser isento, não tem espaço para ser isento. Verdade. Se você acredita em algo, você não se posiciona, você está agindo por omissão. Você está pecando pela própria omissão mesmo. Também acredito nisso. Yuri, as aspirações mudaram ao longo das gerações? E eu acho que sim, muito. Muito, né? Em vários âmbitos, né? Porque as próprias profissões têm mudado e as pessoas também, na questão de construir família, hoje a família tem sido desvalorizada. Acho que é uma construção de 40, 50 anos que, infelizmente, tem logrado o êxito de desvalorizar a família, na Revolução Sexual mesmo, dos anos 60, né?
e isso vão causando consequências, né? A libertação do sexo, a mulher também, não, eu posso fazer o que eu quero e eu vou também ocupar o mesmo espaço que o homem, mas só que o homem que tem várias mulheres, ele também está errado, entendeu? Não é se igualar por aquilo que há de errado. E a gente vê nos anos 80, 90, epidemias de HIV, epidemias de DST. Então, isso está ligado diretamente a princípios e valores que nossos avós, eles tinham um parceiro só. É verdade. Então, não havia essa revolução do sexo, revolução das drogas, de buscar, né, que é a filosofia do hedonismo, que é buscar o prazer a todo custo. Tudo eu tenho que ter uma satisfação. Isso também está ligado muito a essa geração mimizenta, sim, né, que sim. não consegue estar num trabalho e ser repreendido por um chefe e talvez estar numa semana difícil, e entender como aquilo é uma parte de um processo de amadurecimento dele, também que aquela semana não define o mês não define o semestre, o semestre um ano, e nem um ano ruim define uma vida ruim. Não define você, né? Não define quem você é. Exato, exato. Pensando por esse lado, de fato, as coisas têm mudado e mudado para pior, né, Yuri? Olhando por esse ponto, sim, é para pior. Mas que bom que você está aqui para mostrar que sim, tem como a gente melhorar, não tem? Com certeza. Então, e para melhorar, olhando o final da história, né, quando a gente lê, né, o final da história, né, da Bíblia ali, Apocalipse, a gente vê que para melhorar tem que piorar. Né? Eu li o final do livro e temos boas referências para acreditar que há algo muito melhor a vir. É verdade. Mesmo que a gente crie algumas aspirações terrenas, a gente sabe que, né, nossa aspiração maior são as coisas do céu. Né? Exatamente. É a eternidade ao lado de Deus. Né? Exato. Yuri, nas igrejas, né, como que você tem acompanhado ali o secularismo? Nossa, é uma pauta que a gente sempre conversa. Conversa com os amigos, a gente está sempre conversando sobre isso. Não é aquela velha frase, o mundo entrar na igreja. A igreja é atual, graças a Deus. A nossa igreja é uma igreja que é muito atualizada, contextualizada. Nós estamos aqui agora, graças também a isso. A internet, né? A internet, poder ter isso, né? Aos canais de TV. Mas acho que essa questão do mundo entrar na igreja é muito mais pela filosofia, né? Pela essa questão do pensamento, da relativização. Eu vejo muito essa questão do relativismo. Relativizar esses princípios e valores, relativizar pecados, relativizar uma ética, uma moral que nos trouxe até aqui. Então, e são discursos que atraem multidões, são discursos que agradam, que afagam, que até trazem as pessoas para perto, mas que não tratam, não é oferecido um remédio amargo para que aquela doença seja sarada. Então, quando entra esses princípios, esse filosófico, por exemplo, do hedonismo, cara, você tem que buscar um prazer, e aí entra nas músicas que você é o centro, canções que não é mais Deus como o centro. Se a gente for buscar na memória, canções dos anos 90, anos 2000, anos 80, era Deus como o centro. E hoje tem canções que ainda são assim, mas nós vimos muitas vezes canções que atingem um grande público, que são canções que colocam o homem como centro, o ser humano, né? O antropocentrismo. Então, as suas emoções, você merece ser feliz, né? Quem te fez mal, vai lá na frente, vai pagar, vai te ver bem. E não, cara, o evangelho não é isso. Não é isso. Jesus, lá em Mateus 25, Mateus 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, ele dá as bem-aventuranças. E uma das bem-aventuranças é orar por aqueles que vos perseguem. Verdade. E é você entender que, cara, existem coisas que você vai abrir mão para outras coisas maiores lá na frente. Então, esse relativismo, esse evangelho raso, que não é um evangelho que confronta, Jesus como é um cara legal, né? Eu já ouvi. Pela graça, Tudo né? é graça. O mesmo Jesus que morreu na cruz, nos deu acesso a Deus, é o Jesus que vem como juiz. Verdade. Né? Então, se a gente lê ali Mateus 24 e 25, 3 histórias que Jesus conta, 3 parábolas. E aí ele como, primeiro, um servo, depois ele como um senhor, né, na parábola dos talentos, né, e depois ele como o juiz, na parábola do fim dos tempos. Então, o mesmo Jesus que é a graça, é o Jesus também que é o Senhor, que depois vai perguntar aí, o que você fez com essa graça que eu te dei? A graça, ela transforma. Verdade. O evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para salvação, mas para transformação da mente. A gente não venha como está, mas não permaneça. Se você vem até Jesus e você permanece do jeito que você está, alguma coisa está errada. Você não foi até Jesus, você foi até
talvez a religião, você foi talvez Verdade. até qualquer outra coisa. Você foi a um homem, mas você não foi a Jesus, que Jesus transforma. Sim. Se tem uma coisa que é certa, é a lei da semeadura, né, Yuri? Exatamente. Não tem como querer plantar maçã e colher, né, sei lá, banana. Não dá, Não não dá, dá. né? Tudo que nós plantamos, nós A colhemos. E gente com Jesus colhe. não é diferente. É verdade. Yuri, os jovens são facilmente, né, influenciados. Você falou que ou você influencia ou você é influenciado. E por que que eles precisam tanto ser aceitos aí, Yuri, nesse aspecto de grupo, de rede social? Por quê? O que que falta? O que que é essa busca ali incessante, desenfreada de aceitação? Assim, eu acho que, eu creio que todo excesso ele revela uma falta, né? E esse excesso de busca por aceitação pode revelar uma falta de paternidade, né? Muitas vezes famílias que os pais estão numa busca boa por dar o melhor para aquele filho. Talvez eu não tive algo, eu vou dar o melhor para o meu filho. Dar coisas, dar a melhor casa, dar a melhor escola, dar um carro legal quando faz 18 anos, dar isso, dar aquilo, dar viagem. Pô, nunca viajei para Disney, vou dar uma viagem para meu filho, vou propor. Tudo isso é bom, é muito bom, mas nessa busca por dar coisas, tira-se o essencial, que é a própria presença de um pai, Sim, de uma mãe. Então, nessa falta, talvez, do pai trabalhar 18, 20 horas, talvez se você é pai e está nos ouvindo aqui, repense um pouco, talvez, né? Muito mais do que você dá as melhores coisas que você pode dar para o seu filho, dê o seu tempo. Porque o princípio que você carrega, se não for passado ali, a criança ela é ensinada no caminho. E para ensinar no caminho, tem que estar caminhando junto. sim. Não vou ensinar de longe. Então, acho que toda essa falta, essa busca por aceitação revela um pouco de falta de paternidade. Que aí, né, Deus não tem netos, Deus tem filhos. E se o pai não ensinar que o filho é filho de Deus, Deus não vai chegar na outra geração, né? Deus não vai alcançar o outro. E é o Sim, pai que passa o princípio, o sim. legado, a semente a ser continuar sendo plantada. Então é nessa busca desenfreada por aceitação e de ser aceito nas tribos, de ser reconhecido e de estar ali no grupo, isso revela também um pouco dessa falta. Existem tantos outros, mas eu Sim. acho que o principal é isso, né? Meu pai sempre trabalhou, mas minha mãe sempre ficou em casa. Mas hoje eu vejo eu com minha esposa, se só um trabalha é mais difícil. Então, nessa busca, até isso o tempo tem nos tirado, né? Então, a gente tem Verdade. que repensar, né? Quando nós tivermos filhos, a gente sempre comenta, poxa, os primeiros anos ali para que a mãe esteja para ensinar no caminho, ensinar Uhum. os princípios e valores. Você acredita, né, nessa educação de perto, Sim, presente, total, total. né? Não é só porque também está em casa que se faz presente, Não né, é, Yuri? está ali junto, né, em todos É, os como você momentos. falou, no caminho, criar no caminho tem que acompanhar, né? Tem Acompanhar. que ensinar. Educar dá trabalho, né? Eu não tenho filho ainda, mas eu creio que dá trabalho, é É o difícil. grande desafio. E você tocou num ponto bem interessante, que é a questão do sacerdócio de pai e mãe. Não tem como transferir, né? É, Nem para a igreja, para ninguém. Isso não aí é dá. responsabilidade do pai e da mãe. E muitas vezes a gente tem encontrado jovens hoje que nós temos que Sim, substituir esse papel de um pai, de uma mãe, verdade. e através. E muitas vezes um discipulado não vai resolver todo o problema. Uma mensagem Não de é um uma conversa, púlpito, não dá 30 sempre. minutos num púlpito, 40 minutos de um púlpito não vai fazer com que 20 anos, né, talvez de um vácuo ali da presença de um pai ou de uma mãe, vá substituir, porque é uma construção, né? Sim. A lógica, a igreja ela vem também para tapar essas lacunas que a Uhum, sociedade vai deixando, mas ela talvez não vai conseguir abraçar tudo da uma forma excelente, sim. né? O que que você poderia dizer ao filho que está assistindo agora você, que se sente órfão de um pai presente, um pai físico? O que que você diria para ele agora? É, primordialmente talvez você não teve uma relação com o seu pai terreno de uma forma que você desejaria. Mas o principal é você saber que Deus ele é um pai eterno, que se você for à presença dele, se você for ao quarto, fechar a sua porta e se relacionar com ele, ele vai te dar tudo aquilo que você precisa, principalmente o seu propósito de vida, o seu chamado. Talvez você está aí se perguntando para que eu nasci, qual é o meu objetivo de vida, para que eu fui criado. E muitas vezes o seu pai terreno não vai saber te responder isso, né?
mas Deus ele vai conseguir te responder isso. Foi Ele que te criou. Então, Ele é esse Pai perfeito. E muitas vezes Ele vai te revelar também coisas. Olha só, seu pai não te deu isso, a sua mãe não te deu isso, porque eles também não receberam. Porque nós só damos o que nós temos. Muitas vezes eles não tinham, mas eles deram aquilo que eles puderam da melhor forma que eles puderam. Então, até esse relacionamento com Deus vai te fazer também ter misericórdia pelos seus pais e, principalmente, ter a sua identidade, né? O seu objetivo para aquilo que você foi criado. Yuri, falando em rede social, né? Você se movimenta aí nessas redes sociais, eu Tento, vejo. tô Você aprendendo. posta aí seu dia, o que você está fazendo, e a galera curte, gosta. Sim, Na verdade, as pessoas querem conhecer a gente de verdade, né? é. Na rede social é uma vida editada, né? Mas você acredita que as redes sociais, elas precarizaram ali a identidade dos jovens? Ah, demais, eu acho demais. Porque eu até brinco, né? A gente não posta o dia que eu discuti com a minha Não esposa. Olha é? aqui, gente, eu acabei de discutir com a minha esposa, tô péssimo, ela também tá aqui. Ninguém faz Ninguém faz isso. isso. A gente posta o dia legal, aquele Sim, café da manhã instagramável, aquele aquela almoço, a viagem, né? viagem. E se você fosse levar só por esses recortes, que são recortes, Sim, como a gente falou um tempinho atrás, sobre aquela questão do jovem que não sabe lidar com os problemas da sim, vida. A vida ela nos propõe muitos desafios, né? Mas tem também esses momentos bons. Então, que a gente saiba pesar esses momentos, saber, olha só, aquela vida no Instagram, na rede social, ela é uma vida editada. sim. Então, aquilo ali faz parte da vida daquela pessoa, faz, mas aquilo não é 100%, né? O dia que eu tô na praia, talvez eu passei no trânsito, antes de chegar ali, o cara me fechou e eu fiquei cheio de raiva, mas eu falei, não, eu preciso, né, transbordar aquilo que eu sou e Sim, não o que eu estou sentindo, porque eu não sou o que eu sinto, eu sou o que eu sou. A minha identidade vai além do meu sentimento, verdade. daquela raiva do momento, daquele momento difícil, não. Então, assim, que a gente possa olhar para a rede social, tirar o que é bom dela, né, como o apóstolo Paulo fala, ler de tudo e reter o que é bom, Sim, reter o que é bom daquilo ali, eu mesmo aprendo muito, busco muito conhecimento. Se você usar aquilo para o bem, você consegue ter acesso a muitas coisas, tanto YouTube, Instagram, o próprio TikTok, as plataformas digitais de streaming, quais foram. Tem coisas boas, tem coisas de conteúdo, mas também tem muita besteira, muita baboseira e muita coisa superficial. Né? Que verdade. se a gente fosse só levar aquilo ali, aí a gente vai achar que a nossa vida ela não presta. A ver só a pessoa viajando, talvez a pessoa leva 10 looks para uma viagem, faz 10 fotos diferentes e vai postando durante o tempo como se estivesse Verdade. viajando o ano inteiro para aquele lugar. E não é o Não, não caso. Né? é isso, né? Então, cuidado aí com o que você tem se alimentado e com o que você tem acreditado, E se né? comparado também, né? Não se Comparado, ó. compare com ninguém, porque nós somos Comparação, únicos, né? sim, Talvez você está na página 2 e o outro está na página 50 da vida, né? verdade. Talvez de um livro parecido que estão sendo escrito, mas você não pode comparar o seu sucesso com o sucesso do outro, porque a sua corrida foi diferente. Isso já aconteceu comigo. Chegou uma fase da minha vida, eu falei, poxa, quando eu fiz 30 anos, eu falei, cara, estou com 30 anos, caramba. E tem pessoas com 30 anos que estão lá na frente. Mas aí Deus me trouxe no meu secreto, falou, olha só, Yuri, você quando tinha 16, você viveu isso, com 20 isso, e tal isso. E hoje com 30 você está nesse lugar. O outro não, o outro já estava em outro lugar. Então, assim, se compare consigo mesmo. Sim. Quando eu me comparo, eu comparo com o Yuri de um ano atrás, com o Uhum. Yuri do início do ano. Onde o Yuri evoluiu, onde o Yuri precisa evoluir mais. Então, se for para se comparar, compare consigo mesmo. Quem foi você há 3 anos, há 5, há 6 meses? E faça projeções para o futuro também. É importante respeitar a sua própria história, né, Yuri? Exatamente. Exatamente. Porque talvez aquilo que você vive, talvez não, com certeza, o que você vive, eu não vou reduzir o seu chamado à sua dor, mas talvez uma dor que você teve vai ajudar pessoas a se libertarem também. Mas eu creio que vai muito além disso. Ah, você viveu isso para restaurar pessoas exatamente nessa dor. Não. Essa dor vai ajudar, mas vai te levar também a lugares, a maturidade, a um crescimento para você acessar lugares e cada um tem uma única história, um único padrão de excelência que é dado por Deus. Né? Um recebe um Uhum. talento, outro 4, outro 10. Cada um vai estar num lugar e vai ser cobrado de acordo com aquilo. Né? Sim, da forma que usou esses talentos, né? Exatamente. Eu acho que falta talvez o jovem descobrir que ele de fato tem talento, né? Então, por isso que há tanta comparação.
se ele sabe a identidade dele, seus dons, suas habilidades, seus talentos, e usar isso, com certeza ele vai se sentir ali completo. Exatamente. Antes de casar, você já era completo ou você era Sim. metade? Não, já era completo, já tinha entendido quem eu era em Deus, já Que estava bom. bem Tu resolvido não precisou essas questões. procurar metade nenhuma, né? Não. Até porque Precisei quem não. procura metade, com certeza não vai ser feliz com o outro, né? Exatamente, não vai não. A gente precisa entrar inteiro. Exatamente. Né? Inteiro. É isso que talvez o jovem não consiga entender e fique procurando ali o que A te tampa falta. da panela Não, a tampa não da existe. panela não dá, né? Yuri, vamos lá. Como que você acha que os jovens cristãos têm se posicionado, né, diante dos valores cada vez mais permissivos e antagônicos, né? Alguns, né, têm se deixado influenciar, né, por esses princípios deturpados, mas de outro lado tenho visto também jovens se posicionando, querendo viver uma vida também reta. Então, talvez a gente olhe para um lado, né, talvez que é muito colocado na mídia, muito exposto, né, que sim tem esses princípios e valores, tem entrado como um líquido que vai ocupando um espaço ali naquelas lacunas na vida das pessoas, na sociedade, nas esferas. Talvez a gente olhe e também vai achar que, nossa, está tudo acabado, né? Essa geração acabou, vamos esperar uma próxima para ver se talvez resolva o problema. Mas, assim, a gente tem visto pessoas também jovens que falam, não, eu entendi, né? No próprio Clube 832, nosso braço de missões nas universidades, temos visto jovens ali que há pouco tempo estavam, né, fadados a essas doutrinas socialistas da esquerda, que estavam ali, eram militantes, e hoje não entenderam. O véu da mente deles se rasgou, eles entenderam o mundo como algo real e começaram a viver através dessa verdade que os libertou, através de princípios que os trouxe até aqui, e eles têm entrado nesses lugares, alcançado pessoas nas universidades, discipulado essas pessoas e levado o amor de Jesus para todos, né? E quebrando essas cadeias e mostrando, olha só, né? Não é só através desse filtro, porque muitas vezes as pessoas ficam nas suas tribos, na sua bolha, e acham que só aquilo ali é a realidade. Vê o mundo com essa lente. Sim. Mas existe uma lente de Jesus, existe a lente do Criador, essa cosmovisão de Deus. E quando a gente substitui esses óculos e põe os óculos de Deus e vê o mundo, vê as pessoas com o olhar de Deus, com o olhar do Criador, aí tudo muda. Sim. Né? Passa realmente a ter ali uma nova visão, é isso? Exatamente. Você acredita que há uma visão, há uma cegueira, é isso? Não só espiritual? Sim, o que você pensa sobre isso? isso? Porque esses pensamentos têm dominado, né, a sociedade como um todo. A gente vê as séries, a gente vê desenhos, a gente vê os conteúdos, os influenciadores, e o papel deles é alcançar mesmo, não só os jovens hoje, mas agora chegando nas crianças. Sim. Porque se nós alcançamos as crianças, nós alcançamos o futuro. Então, se a gente muda a mente de uma criança, que é uma esponja, que absorve todo tipo de conteúdo, a gente consegue já ter um jovem mais sedimentado naquela visão que quer ser ensinada. Então, por isso é importante nós ensinarmos princípios e valores aos nossos filhos desde o início, desde do ventre ainda ali, já está ensinando, desde criança. Não existe uma idade, só pode aprender sobre... Não, existem princípios e valores que são inegociáveis e desde o berço aquela criança pode já ser ensinada aquilo. Para quando ela crescer, ela não se desviará do caminho. Isso é para os dois lados. Sim. Né? Infelizmente, Satanás entendeu isso também, e ele vem também influenciando através de pensadores, de filósofos, de grandes artistas que disseminam essa filosofia. Né? O papo está muito bom aqui com Yuri Saraiva, mas agora eu quero te convidar, e você que está em casa, a assistir comigo o momento do Orama Home. E as novidades não param de chegar na Duorama Home.
Hoje elas trouxeram uma linha de cestas em ratã. Olha que lindo, gente, em 2 cores. Nós temos a cor clara e a escura, tanto em cesta redonda como esses outros modelos. Isso você encontra só aqui na Duorama Home. E elas têm uma funcionalidade, uma versatilidade, perfeitas para pães, para o seu dia a dia. A gente tem aqui, olha, doces, frutas, tem para muita coisa aí para você usar na sua casa, para colocar em mesa de café e até para decorar. Duorama Home, para você e a sua casa. Estamos de volta com o Yuri Saraiva falando sobre o impacto dos jovens na sociedade. Yuri, vamos falar sobre esse novo projeto aí que a gente quer conhecer um pouco mais, né? Clube 832. O que é isso? O Clube 832, ele nasceu no nosso coração. Tenho certeza que Deus colocou essa chama no nosso coração de pregar o evangelho, né? Eu me vejo muito como um evangelista, como alguém que quer, né, ir para fora, né? Esse pleonasmo mesmo, sair para fora das 4 paredes da igreja e tocar as pessoas fora. E a gente viu isso, uma necessidade muito grande dentro das universidades, né? E eu sempre falo, os campos universitários ainda é um campo missionário não alcançado, né? E eu amo a história do cristianismo, eu estudo muito a história da igreja, e quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê que as universidades, se você der um Google agora das 10 maiores universidades do mundo, todas elas foram fundadas pela igreja. Seja a igreja romana ou seja a igreja protestante, né? Harvard, Oxford, Yale, né? As grandes universidades do mundo, elas foram fundadas pela igreja. Então, Deus é o Deus da sabedoria, do conhecimento, da ciência. Então, né, através das universidades, desse conhecimento que liberta, a gente viu tanto a sociedade avançar. Então, o papel do jovem nessa influência na sociedade, para que a sociedade avance, é fundamental. Então, nessa ânsia da gente não ser só reativo, mas propor algo, a gente decidiu ocupar o nosso espaço dentro da universidade. Porque, infelizmente, nós saímos durante uns anos, Sim. Mas nós precisamos mostrar ao mundo que nós amamos o conhecimento, que nós buscamos, né? Nós estudamos. Eu estou na minha 2ª graduação, sou formado em Direito, estou fazendo teologia agora, não vou parar por aí. Nós lemos bastante livros, nós não lemos somente a Bíblia. Então, o Clube 832, que é inspirado em João 832, são clubes porque nós também nos inspiramos na história de John Wesley, né? No grande avivamento da Inglaterra, que começou lá em Oxford. Então, era o Clube Santo, né? E ele começa ali com mais 2 amigos e Deus gera algo que toca a nação inglesa, que vem depois a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa e a expansão para os Estados Unidos. E ali o cristianismo é responsável por essa colonização americana, abertura de hospitais, de escolas. A primeira escola fundada, né, depois da Reforma Protestante, é uma escola fundada por Lutero e Zwinglio. Então, a Bíblia ali, né, em 1517, né, a própria mídia, né, o pai da imprensa que funda a imprensa, a Bíblia ela é utilizada para a alfabetização. Sim. Da grande massa alemã. Verdade. Então, a gente vê o conhecimento não só da religião, mas também pessoas que estavam, né, fadadas a morrer sem aprender a ler. A Bíblia chega até elas como uma ferramenta do acesso ao conhecimento, à cultura. Que bom. E a gente vê, né, como é bom conhecer um pouco da história, estudar. Hoje vocês estão em quantas universidades no Rio de Janeiro? Hoje nós estamos em 8 universidades, né? Nós temos 10 clubes espalhados. Tem universidade que a gente tem mais de uma. A gente começou esse projeto, né, de fato, saindo do campo das ideias,
em maio, abril, né, tivemos um período de treinamento desses Sim. líderes. Nós startamos o projeto em maio nas universidades. Agora já estamos num novo ciclo para esse próximo semestre. Captamos mais jovens e a nossa ideia é a gente dobrar esse número aí a partir do próximo semestre, que começa em agosto. A gente está tendo a escola de líderes universitários, nosso treinamento de líderes, onde eles aprendem sobre cosmovisão, sobre a história da igreja, sobre apologética, sobre, né, uma série de coisas, as 7 esferas da sociedade. Seja aqui ou no Japão, a sociedade ela tem os 7 pilares. Lógico, a cultura muda um pouco, mas Sim. eles entendem o papel deles. Eu, como um médico, como é que eu posso influenciar com o amor de Deus através de um advogado, um político, um policial, enfim. Não Legal. somente voltado para um pastor, não. Cada um tem um chamado. Eu acho que o nosso chamado está muito ligado à nossa profissão também. Sim, sim, com certeza. Dá para exercer, né? Exercer a profissão unindo ao seu propósito. Exatamente. Também exatamente. acredito nisso. Que ideia sensacional, hein, Yuri? Fantástico. A gente quer isso, né? Que esses jovens sejam startados ali, eles vivam também uma experiência missionária e defendam a fé deles, ensinem, desmistifiquem o que é ser cristão, que não é só ser chato, a gente se diverte, a gente brinca, a gente vai à praia, a gente vai ao cinema, a gente tem TV a gente em namora, casa, a gente a gente casa, tem família, filho e é feliz, Exatamente. E mostrar que existe um lugar que eu não preciso de uma droga, de me embebedar sem lembrar do que aconteceu na noite anterior. Sim. Né? E estar vulnerável a tantas coisas ruins que acontecem com quem, infelizmente, vive essa experiência. Yuri, como que você acredita, né, que o papel da igreja é decisivo ali, né, esse período que a gente tem vivido, né? Como que a igreja se torna ali decisivo na vida do jovem? Eu acho que a igreja é fundamental, né? Algumas pessoas dizem, não, a igreja é um hospital. Eu não reduziria isso. Eu acho que a igreja é um aeroporto, onde os jovens chegam e são alçados a voarem. Né? Então, eu vejo a igreja como esse lugar onde os jovens vão chegar, nesse hangar, o avião deles é estacionado ali, gostei. Eles são tratados, eles são alguns parafusos apertados, eles recebem combustível e vão voar. Vão exercer o seu chamado na sociedade, vão exercer o seu chamado na família, vão exercer o seu chamado onde eles estiverem, né, aliado a essa profissão. Então, eu vejo o papel da igreja, dos líderes, né, evangélicos e homens e mulheres que entendem esse papel como fundamental para que esse jovem tenha o caráter dele sedimentado, né, entendam quem eles são. Falem, existe um Pai, existe um Deus que te criou para algo, então busque isso nele. Dê ferramentas, dê espaço, proponha a ele oportunidades também dele crescer como profissão, dê network para ele também. Então, assim, para que ele possa ser um homem saudável, não um machista, uma mulher saudável, não uma feminista, mas ali eles sejam homens e mulheres centrados em Deus e não busquem somente se satisfazer, mas buscar servir. Servir ao seu parceiro, servir à sociedade, servir a todos onde eles estiverem. Sejam verdadeiros lavadores de pés. Né? Antes da gente finalizar, quero fazer um ping-pong do Família Mais. Vou te dar em uma palavra, você precisa me responder o que significa para você. Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar. Larissa. Larissa é uma palavra. Parceira da minha vida, mulher da minha vida. Deus. Deus é tudo para mim. Família. Família é o maior alicerce de uma sociedade. Brasil. É minha pátria e é um grande celeiro de missionários para o mundo. Yuri. Yuri é um cara apaixonado por Deus, que entendeu o seu chamado e também quer ensinar os outros a enxergarem o deles também. Um sonho. Ver o mundo sendo tocado pelo amor de Jesus. As nações, né, povos que ainda não têm nem a Bíblia traduzida, recebendo essa verdade que liberta. Esse é o meu maior sonho. Igreja. Igreja é aeroporto. É lugar de crescimento e de Eu adorei essa definição, Yuri. Eu vou usar isso. Pode usar. Achei sensacional. Não é minha, eu não sei de quem é. Eu ouvi de alguém e eu também trouxe para mim. Bem, Yuri, antes da gente finalizar aqui o Família Mais, eu preciso que você deixe aí um recado para a juventude cristã brasileira. Juventude cristã brasileira, acho que não só chegou a nossa hora, como já passou a hora da gente ocupar o nosso espaço. Seja no condomínio onde você mora, na rua onde você mora, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua universidade.
Chegou a hora de você influenciar. Mas você só vai influenciar com a verdade se você tiver um relacionamento com a verdade. E Jesus, ele é essa verdade. E como a gente se relaciona com ele? Através da palavra, né? Um sonho meu também é que vejamos uma nação, jovens, apaixonados pela palavra de Deus. Porque a gente não consegue influenciar ninguém se a gente não tem o conhecimento daquilo que a gente acredita. Defender a nossa fé e ensinar o outro, né? Jesus, ele nos dá essa missão, fazer discípulos, ensinando eles a guardar. Então, como é que a gente vai ensinar alguém a guardar algo que nós não guardamos antes? Verdade. Primeiro eu guardo, depois eu ensino a guardar. Então, você que é jovem, você precisa ser apaixonado pelas Escrituras, e busque conhecimento, tenha uma profissão, que através da sua profissão você vai ser um grande pastor naquele lugar, um grande evangelista. Yuri, muito obrigada. Que Deus te abençoe, te prospere, te leve a Amém. voos altos aí, né? Amém. Para que você continue impactando não só fora da universidade, não só na igreja, mas no mundo, onde quer que Deus te levar. Amém. Deus abençoe sua vida, Larissa, sua família. Amém. Obrigada, Obrigado pela oportunidade, tá? Foi uma honra estar aqui com vocês. Nada. Bem, finalizamos mais um Família Mais, um encontro para você e toda a sua família, sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV e Bem Mais TV, 21 horas. Então, eu tenho certeza que você aprendeu e recebeu aqui do Yuri como você pode fazer diferença nesse mundo. Um beijo, até a próxima semana, gente. Tchau!